Começa com meu glifo, bruxa! Sabe, um dos finais de temporada que eu mais gosto em The House é definitivamente o da primeira season, porque aquilo foi um final tão agridoce e na época que saiu era um final que estranhamente combinava com o que o desenho estava sendo até aquele momento. E olhando hoje em dia, combina ainda mais. Pensando bem, o final da primeira temporada, além de agridoce, também era um ponto de virada para The House. Porque esse episódio, ele começava muito bem na vibe do desenho como ele tá lá na segunda temporada. Porque querendo ou não, o episódio final da primeira temporada de The House foi o que mudou totalmente a atmosfera lá da próxima temporada. Porque o começo ele é mais leve, é mais de boa, e conforme o episódio vai avançando, as coisas ficam cada vez mais sombrias e tensas, e sempre te passando aquela sensação de que vai dar alguma merda no final. E no fim das contas, realmente acontece coisa bem ruinzinha, viu? Mas também coisa boa. Porém, eu gosto muito como no final desse episódio a Luz olha mega esperançosa porque tirou um pedaço da máscara do Belus, sendo que ela só conseguiu isso porque o Belus baixou a guarda por um instante. Afinal, durante toda a luta, ele só tava brincando com a Luz. Porém, eu admito que mesmo o Belus não levando a sério, a luta foi realmente incrível de assistir. Entretanto, tem uma parada que eu me perdi legal. Tipo, já que quando a Luz e a Lilith vão pro mundo humano, a Luz não consegue usar magia. E eu me perco nessa parte porque mais pra frente na história, a gente descobre que a magia da Luz funciona se estiver próxima das ilhas ou do Titã ou algo assim. E nesse caso ela tava próxima, o portal tava aberto. Mas enfim, hoje não é dia de ficar teorizando ou encontrando um erro de roteiro. Hoje é dia de falar do final dessa temporada, que é bem agridoce. Ou seja, nem tudo deu errado, mas nem tudo deu tão certo. Tipo, para pra pensar, a Ida foi salva, a Lilith foi pro lado do bem, só que agora tanto a Lilith quanto a Ida estão sem magia, e as duas estão dividindo a maldição. Além disso, o Imperador tá reconstruindo o portal, e a Luz, obviamente, não pode voltar pra casa. Parando pra pensar, esse final deu mais coisa errada do que certa. Só que mesmo assim, eu ainda adoro esse final. Mas você ainda tá muito longe de me superar. Mas as coisas são bem diferentes no final da segunda temporada, porque por mais incrível que tenha sido, afinal eu confesso que aquele foi um dos finais de temporada que mais me marcaram até hoje nesse desenho, depois disso meio que todos os eventos que a gente acompanhou, eu desenvolvi uma depressão 2 e depois a 3, tudo na mesma hora. Mas se me pedissem pra falar desse final, eu genuinamente não saberia nem por onde eu começaria, porque tem a Luz quase virando pedra nas mãos do Belus, e por mais que eu soubesse que ela não ia de base, pelo menos não ainda, eu confesso que aquilo me deixou surpreso, porque eles chegaram bem longe e ainda conseguiram passar aquela sensação de que alguma coisa ia dar errado. Mas eu também adoro como a Luz engana o Belus com o selo do Conven, do Imperador nesse caso, mas o que eu mais gosto nisso tudo é que mesmo sendo uma bela jogada, isso não fez a Luz ganhar. Não fez bosta nenhuma na verdade, só piorou a situação. O dia da união continuava e o Belus estava ainda mais maluco, e pra piorar ele estava naquela forma monstruosa dele. E nem mesmo o poder da amizade do Rek'Sai Squad conseguiu ser o bastante para parar o bicho. E assim, mesmo que por um pouco de tempo eles tenham conseguido segurar o Belus, no final das contas não durou quase nada. Se não fosse o King ter libertado o colecionador, todo mundo teria ido de base naquela hora. Inclusive, todo mundo baba muito o ovo do episódio 16 e o quanto ele é sombrio, o que é justo, mas eu não vejo ninguém falando desse foco que a gente teve no cemitério dos Greenwalkers durante a cena em que o King vai libertar o colecionador. E por falar nele, meu amigo, o Enzo Gabriel derrotou em 2 segundos o vilão de 40 episódios. Parou o plano de 40 episódios que ele ficou moldando até agora como se fosse um pedaço de um jogo, e ainda remontou quase toda a ilha do jeito que ele bem queria, e pra fechar foi o responsável por separar a Luz e o King. E assim, por mais que na época eu tivesse os meus problemas com ele tomando o lugar de vilão do desenho, eu tenho que admitir que a chegada do Enzo foi de respeito. Por outro lado, a despedida da Luz e do King foi de partir o coração, de um jeito que eu não sei explicar na verdade. A série construiu tão bem o laço entre esses dois, que só o fato deles se separarem já te machucava. Então você une isso com a forma que tudo acaba e putz. E assim, pra falar a verdade, eu gosto de dizer que nesse final de episódio, eu sou tipo Augustus nessa cena. Simplesmente derramando lágrimas, porém o episódio termina com uma das melhores e mais tristes cenas de The House até hoje. Eu acho surreal como você consegue sentir a dor da Luz nessa fala. Oi, mãe. Eu voltei. Só que é o seguinte, como a terceira temporada foi transformada em especiais, dá pra dizer que cada especial é um final, certo? E assim, eu não diria que esse é exatamente o momento de quando o final do especial começa, mas eu sinto que eu não podia deixar de falar da animação na luta contra o Belus, porque a gente sabia que ia ter qualidade, mas a gente nem esperava que ia ter tanta qualidade igual teve. Só que tem duas paradas que eu não vejo ninguém falando até hoje. A primeira é o Hunter literalmente se sacrificando para que o Belus não voltasse nem machucasse mais ninguém, e aparentemente afogar o Belus estava funcionando por um tempo. A gente não sabe se a longo prazo ia dar certo. E a segunda coisa é que eu não vejo ninguém comentando o fato da Camila não pensar 2 vezes em pular na água pra salvar o Hunter.
Depois disso, o que a gente tem é a pura tristeza, perdemos o Flapjack, e assim, vamos combinar que não foi qualquer perda. Ele era o talismã que mais aparecia depois do da Izalin, era o melhor amigo do Hunter e mais ainda, foi o primeiro amigo do Hunter, e no fim ele deu a vida por ele, só para que o Hunter pudesse sobreviver. E com isso a gente aumenta a cota de perdas do Hunter, porque infelizmente esse número aí do nosso antigo guarda dourado só aumenta, o garoto não tem paz, ele só perde. Parece que o desenho odeia o garoto. Pelo menos nesse final de episódio tem o Belos mostrando que ele ainda não acabou como vilão, o que pode parecer estranho, mas me deixa bem feliz, afinal ele foi um baita de um vilão durante 2 temporadas e perder para um personagem que brotou nos 45 do segundo tempo me incomodava demais. Mas assim, até hoje eu acho legal como a Camila tenta a todo custo impedir a Luz de decidir que não vai mais pras ilhas, e eu acho que essa cena de todo mundo voltando pras ilhas é muito legal, porque cada um tem uma reação diferente para aquilo. O Hunter não queria, mas precisa vingar um amigo, entre outras coisas. O Gus e a Willow basicamente só querem ver sua família, e a Emmett faz uma referência à fala da Luz lá no episódio 8 da segunda temporada, o que foi bem bonitinho de ver. A única pessoa que fica é a Vi, o que eu compreendo, afinal ela já sofreu tanto nas ilhas, e diferente de todo mundo ali, ela ainda tinha uma escolha, e eu não julgo ela ter escolhido ficar na Terra. Até hoje eu não sei se eu gosto desse especial ter acabado sem spoiler as ilhas, mas não é algo que me divide tanto, porque logo no próximo especial a gente vê como tá o estado das ilhas. Muito lento! Vocês também parecem lentos. Mas aí com isso a gente chega ao final de Forte Future, e de novo meu inglês deve estar uma tristeza, mas enfim. E assim, pra falar a verdade, eu tenho poucas coisas pra comentar. Por exemplo, o Hunter ter dado os poderes do Flapjack é basicamente a primeira vez que eu vejo os fãs tendo uma teoria sendo concretizada 100% do jeito que eles teorizaram. Eu também acho bem bonito a cena da Luz finalmente descobrindo que tudo que ela queria era ser compreendida. Mas assim, vamos combinar que já tava meio que na cara isso aí, né? Quanto ao Hunter e Willow ser canônico, pô, já era esperado, e eu fiquei feliz com isso. Depois de Lumit, esse é basicamente o casal que eu mais gosto nesse desenho. Agora, quanto à revelação do talismã da Luz, vamos combinar que tecnicamente é uma cobra, infelizmente é uma cobra. Então quem teorizava isso tava certo, mas ele é uma mistura de um monte de coisa se você parar pra pensar, então todo mundo acertou. O fato do talismã da Luz ser basicamente o que ela quiser ser, se encaixa perfeitamente com a personagem da Luz, na minha opinião. E eu nem preciso explicar o porquê, né? Mas assim, o episódio ele fecha com 2 ganchos, na verdade 3. Tipo, você fica pensando quais os planos do Belos agora? Quando a Luz, a Ida e o King vão se reencontrar? E qual o novo joguinho do Enzo Gabriel? E assim, eu acho que agora você podia deixar um like no vídeo, afinal você já tá vendo uns vídeos sobre finais de um desenho e você tá quase no final do vídeo e ainda não deixou um like? Eu acho que isso é muita maldade, né? Mas o que resta agora é esperar pelo final definitivo de The House. Não precisa ser nenhum absurdo, só precisa ser bom e um final que faça sentido com o desenho e o que ele foi até agora.